bem-vindo, fique à vontade, esse é o Roupa é Voz. Aqui a gente conversa sobre moda, consumo, comportamento, tecnologia, comunicação, expressão. E hoje com a participação da incrível Márcia Mesquita. Olá! Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada por vir aqui para conversar com a gente. Hoje, convidamos a Márcia hoje para conversar sobre moda e consumo, né? Como que nós, a sociedade, né? Enfim, e ao longo do tempo a gente vem se comportando perante isso. Márcia é professora da Universidade Veiga de Almeida, no curso de Design de Moda, e pesquisadora também no NEMO. Isso, Núcleo de Estudos da Modernidade da Antropologia da UF. Sou jornalista e antropóloga, agora eu tenho uma nova carreira. Entendi. Você conta pra gente um pouquinho, Márcia, o seu início, né, do seu contato com a moda, com a área que você estuda, enfim, né, as coisas que te interessaram, te impulsionaram para esse mercado? Uhum. Bom, eu venho de uma família que... E aí acho que já vou começar com um dado, né? Bem de antigamente, que era muito comum, todo mundo costurava. Sim. Né? Então, minha mãe sabe costurar, minha avó fazia as roupas delas próprias, né? Eu sempre comento isso com os alunos, que antigamente não tinha roupa na loja para você comprar. Né? Todo mundo que tinha que costurar, roupa, não existia roupa pronta. Sim. Então, eu venho de uma família que já tinha esse hábito, então eu cresci com muito figurino, manequim e umas coisas mais antigas ainda até. E eu sempre gostei muito de revista, então sempre gostei muito de moda e revista, assim, eu gostava de revista. E aí na faculdade eu decidi fazer comunicação, jornalismo, e eu já na faculdade comecei a direcionar minha verve, mas eu sou péssima em toda a parte prática da moda. Assim, eu até sabia desenhar quando eu era criança, mas essa prática se perdeu. E na parte de confeccionar a roupa, eu sou muito ruim. Assim, eu só sei pregar botão. E assim, se uma roupa furar, eu consigo arrumar. E aí eu fui para comunicação. Nesse meio tempo, eu decidi fazer uma pós em moda. E fui fazer moda lá na Santa Marcelina. Vou falar o nome das faculdades, mas não temos patrocinador aqui. Inclusive, estamos mas aceitando. Se quiser, né? Então, na Santa Marcelina, lá em São Paulo, que é uma faculdade super tradicional, porque eu queria me aprofundar mesmo. E eu pensava assim, para eu ser jornalista, eu não posso falar da minha cabeça. Sim. Nessa época também foi o boom dos blogs, né? Quando começaram os blogs. E os blogs, nessa época, eram muito... uma ferramenta de expressão de coisas que a gente não achava na mídia tradicional. Que eu acho que vale explicar para os jovens, né? Sim. Então, queridos, blog... Não, e a gente pegou uma fase que a informação ela era dominada por grandes mídias. Assim, a gente não tinha essa história, por exemplo, de representatividade. Não existia isso, né? Eu, por exemplo, sei lá, cresci com a Capricho. O que aparecia na Capricho era totalmente longe da minha realidade, né? Sim. Então, os blogs tinham essa função da gente conseguir se expressar ali. E aí, obviamente, assim que apareceu o blog, eu abri o meu, que eu sempre gostei de escrever. E então eu fui, aqui no Rio, eu já tinha feito cursos legais, assim, de jornalismo de moda. Tinha um curso da Iesa Rodrigues. Ela era editora do Jornal do Brasil por muitos anos, uma das grandes jornalistas de moda brasileira. E ela tinha um curso maravilhoso. E aí, nesse curso, eu falei, não, é isso... Vamos embora, fui para São Paulo. Fui para São Paulo também com essa cabeça, a moda tem em São Paulo, o jornalismo tem em São Paulo. Odeio o Rio, nossa, o Rio não é para mim. Eu vou para São Paulo, uma vibe Sex and the City, né? Tipo, você é a Carrie em Nova York. Exatamente. E aí... São Paulo é Nova York do Brasil, né? Exatamente. Aí eu achava que eu ia ter meu computador numa janela. O café da Starbucks. Exatamente. E aí... só que chegou lá, foi totalmente desilusão, assim, porque o mundo da moda, assim, a gente ainda peguei um período muito Diabo Veste Prada, assim, da moda. E o jornalismo de moda brasileiro, agora com uma perspectiva já distante, porque o jornalismo foi perdendo muito espaço, né, para a internet, mas naquela época ele ainda tinha o seu poder. Então, era
assim, era uma cultura muito nociva e um tipo de jornalismo que lá fora não era só isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, na França, sempre teve espaço, por exemplo, para crítica para o meio da moda e o espaço da moda no sentido comercial, assim. O que é tendência, o que está vendendo, editoriais, tá. Aqui no Brasil, esse jornalismo mais crítico sempre foi muito pequeno, né? Ou nesse período que eu fui morar em São Paulo, estava começando. Por exemplo, tinha um editor na Folha que tinha um viés mais assim. O FFW também começou a publicar crítica de desfiles e tal. Mas sempre foi muito jornalismo de celebridade e o que é tendência, editoriais, tá. E uma panelinha, né? Assim, se você não é de uma elite paulistana ali e conhece aquela galera, você tem muita dificuldade de entrar. Então, eu vi que não era muito a minha. E, ao mesmo tempo, na faculdade, eu comecei a ter contato com muita coisa legal. E decidi, não, a área acadêmica eu gostaria de ser professora. E, por outro lado, também, nesse período, já é bom que eu já estou contando, agora eu tô percebendo, estou contando a minha história, quase a história do jornalismo. Sim, mas de moda com no Brasil e da internet, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse período, 2008, eu fiquei de São Paulo de 2008 até 2010. Era um período que a moda brasileira estava muito em alta, né? Então, por exemplo, eu trabalhei no São Paulo Fashion Week, cobrindo, trabalhei, depois quando eu voltei para o Rio, fui assessora de imprensa do Fashion Rio, várias edições. O Fashion Rio, para quem não conhece, era a semana de moda do Rio, né? Que infelizmente acabou, mas movimentava bastante aqui o mercado. Que era o equivalente ao São Paulo Fashion Week, só que no Rio. Exatamente. E aí era um período que o Brasil estava atraindo muita atenção da imprensa internacional e das empresas também. Então, assim, quando o WGSN começou a crescer, o WGSN, para quem não conhece, é uma das grandes plataformas de pesquisa de tendência e ela tem um modelo que é inovador, porque ela, ao invés de lançar, porque as pesquisas de tendência, as empresas de pesquisa de tendência, desde os anos 60, por aí, lançavam relatórios de acordo com as estações, com aquela divisão das estações da moda, né? Primavera, verão, outono, inverno, e com antecedência. Então, para cada estação, eles lançavam um relatório. E para as empresas, apresentavam para as empresas. O WGSN ele vem com um modelo disruptivo. Então, o WGSN é meio que o Netflix da pesquisa de tendência, sabe? Entendi. Que lançam a uberização, assim, digamos, com todo respeito ao WGSN, mas ele lançou um modelo de negócio que abocanhou os outros, assim, que mudou totalmente a pesquisa de tendência. Por quê? Porque eles foram... Já estou puxando um assunto, Fica à vontade. É para isso mesmo que a gente está aqui. Eles começaram a fazer vários tipos de relatório, porque era online a plataforma, né? Eles têm o serviço presencial de atender as empresas, mas os relatórios deles eram virtuais. Então, com isso, eles podiam lançar vários níveis de relatórios, né? Então, eles tinham as macro tendências e depois eles iam destrinchando isso em tendências e aí você comprava o serviço deles para ter acesso ao... desculpa. Tá tudo bem. A ter acesso aos relatórios mais específicos ou né, por tempo também. Mas, enfim, não vou entrar muito nisso. E aí o WGSN abriu um escritório aqui no Brasil e começou a fazer vários eventos. E eu era blogueira, né? Então blogueira. Então, eu era chamada para... o nome do meu blog, pra quem tiver curiosidade, ainda dá aí pra googá-lo e ele aparece, que é o Bainha de Fita Crepe. Maravilhoso. Justamente porque eu pensei assim, é Mambembe, né? Uma coisa, mas é legal, a Bainha de Fita Crepe. Assim. Mas funciona, né? Exatamente. Até porque eu não sei costurar, né? Então, não sou aluna aqui de vocês. Ainda. E aí, nesses eventos do WGSN, eu me encantei por essa área de pesquisa de tendência, era o máximo, assim. Então, eu decidi que eu ia estudar isso. E aí, eu fui depois que eu terminei minha pós, né, lá na Santa Marcelina, eu fui fazer um curso rápido de pesquisa de tendência, porque meu sonho era ir para Londres e tal, na Central St. Martins, né, que é também publi aí, ó, essa é um baita publi. Nossa! Em Libras. Que é uma faculdade bem tradicional, né, de moda, e lá
só pelo fato de eu entrar lá já era. Né? Imagina, a Vivienne Westwood era professora. Nossa. O John Galliano estudou lá, era Caramba. assim. Stella McCartney, acho que a Stella McCartney estudou lá também. Agora eu posso estar falando abobrinha aqui, mas enfim. Então era um lugar maravilhoso fazer esse curso de pesquisa de tendência. E aí quando eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio e comecei a trabalhar ainda na área de assessoria de imprensa, na área de comunicação para moda e para varejo. E aí eu decidi fazer, por causa de um curso que eu fiz, as professoras apresentavam profissionais de várias áreas. Eu conheci uma empresa que era uma empresa de antropólogos que fazia pesquisa para o mercado. E aí eu decidi seguir essa área. Né? Eu já sabia que eu queria estudar consumo. A parte do consumo foi tanto pela moda, mas também por essa minha experiência como no varejo, né? Eu atendia vários clientes varejistas, assim, shoppings, lojas grandes. Assim, meu cliente lá em São Paulo, por exemplo, era a Camisaria Colombo, que era uma loja grande, uma rede de moda masculina, né? Imensa. Tinha mais de 100 lojas no Brasil. E não tinha nada de fashionista, assim, né? Era roupa masculina tradicional. Mas, o fato de eu ter essa experiência me despertou várias questões para o consumo mesmo, né? E de shopping nem se fala. E internet, que eu sempre quis estudar a internet. E assim eu fui para a UF, né? Eu conheci a minha orientadora. Foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, que é a Laura Graziella Gomes. E ela estuda a internet desde o início dos anos 2000. Assim, ela é super pioneira. E nas ciências sociais, assim, a gente era muito ET, assim. Agora todo mundo tá falando de internet, mas naquela época... E aí assim foi. Aí eu entrei pro mestrado. Durante o doutorado surgiu essa vaga lá na Veiga. E aí uma coisa que eu sempre brigo com os meus alunos, que eu falei, gente, não se queima com o professor, que você não sabe o dia de amanhã. Não. E aí na hora que eu cheguei pro processo seletivo, pra aula que você tem que dar, né, em processo seletivo, eu nunca tinha dado aula na vida. E aí quem é a pessoa que vai me avaliar? A minha professora desse curso que eu fiz, que era a Aline Monsores, que era a coordenadora do curso da moda na época. E, enfim, ela apostou em mim, né? Porque eu nunca tinha dado aula. E assim eu entrei na Veiga e estou aqui. Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso, Márcia. E eu acho muito, muito interessante, né? Quando você falou assim, poxa, eu tô contando de mim e tô acabando contando também a história, né? Do como aconteceu, né? Esse estudo, essa análise, né? Esse olhar sobre consumo, sobre comunicação, né? Dentro da área da moda, etc e tal. E por que isso? As coisas vão acontecendo, né? E a gente está nessa... A gente é testemunha, A gente é testemunha. Na verdade, a gente é personagem. Verdade. Né? Na verdade, a gente acaba sendo personagem. E aí, queria que você me falasse um pouco... Hoje eu estou muito no lugar de aluna, tá? Estou aqui recebendo uma aula com muito privilégio. Essa área, né, de moda e consumo, etc e tal, não é uma área que eu tenho muita bagagem, porque a minha atuação enquanto profissional de moda é sobre as pessoas fazerem as próprias roupas. Então, a minha vivência enquanto profissional de moda é com a pessoa e a relação dela com a própria roupa. Então, é muito nesse microcosmos, né? E eu acho muito interessante a gente entender o macro, né, também, porque eu costumo dizer que ninguém é impermeável à moda. Assim, impermeável, ninguém é. Você pode negar a moda, você pode falar, não, eu não gosto, eu não sigo, parará, mas você tá nesse mundo, você compra a roupa que tem na loja, querendo ou não. Sim, você não tá andando pelado. Você não tá andando pelado porque é crime, né? Então, eu acho muito importante a gente, me colocando nessa plateia, interessadíssima, de compreender, né, essas movimentações e análises do macro, né, enquanto sociedade. Queria que você falasse para a gente as mudanças que você enxerga, para a gente começar, as principais mudanças que você enxerga com relação ao consumo ligado à moda, ligado às pessoas do dia a dia, assim, né, as pessoas comuns, né, as principais diferenças que você enxerga, enfim, os efeitos disso, as causas, enfim. Bom, na verdade, quando é um detalhe de bastidores, né, quem me convidou para vir aqui é a Clara, que é minha aluna lá na Veiga, e aí, quando ela me falou e me explicou que era um
uma escola de corte e costura, eu fiquei pensando muito justamente nessa questão do fazer a própria roupa, né? E aí, por acaso, eu dando uma disciplina esse semestre, que é a história da moda no século XX, moda moderna lá, que é o nome da disciplina, eu soltei, assim, casualmente, porque às vezes também a gente esquece, né? Assim, que pra mim é super natural, pra você, talvez você também reflita sobre isso. Mas os alunos falam, como assim, professora? Que é o seguinte, isso que eu acabei de comentar da minha avó e da minha mãe, que até uma certa época você não tinha roupa para ser comprada em loja. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso é desnaturalizar um pouco esse consumo, assim, é pensar de onde veio isso. E eu acho que a partir da hora que você começa, não, pera, mas de onde que veio isso, a gente entende melhor e até consegue criticar melhor, assim, entender... O embasamento, né? Qual é o problema, né? Então, assim, esse consumo que a gente tem hoje é o que a gente chama do consumo moderno, consumo de massa, que ele é um fenômeno típico de uma época, né? Foram junções de vários fatores que desembocaram nisso que a gente tem hoje. Então, assim, eu vou jogar lá para trás. Fica à vontade. O consumo moderno, como a gente tem hoje, ele é um fenômeno do que a gente chama de modernidade, né? Modernidade não é só um período temporal, é um conjunto de valores que passou a reger o mundo ocidental, e aí com o imperialismo se espalhou por outros lugares, né? Em épocas diferentes. Então, por exemplo, essa coisa da roupa pronta, nos Estados Unidos, isso começou nos anos 40. Antes do que aqui. Bem antes do que aqui, total. Por quê? Porque o Brasil não é exatamente uma sociedade de consumo como os Estados Unidos, né? Todo o nosso processo de industrialização e tal foi um pouco mais tardio. Mas então, o que é essa modernidade? São esses valores. E aí você vai juntando várias coisas da história. Então, assim, o iluminismo influenciou, a Revolução Francesa, as revoluções todas do século XVIII vieram trazendo ideias de visão de mundo, assim, né? Então, por exemplo, o principal... Eu brinco, assim, que o problema do nosso mundo... Né, eu costumo brincar, não, tô falando sério, mas eu falei, gente, o problema, por exemplo, não é o capitalismo. O capitalismo é fruto disso também. O problema é o valor do individualismo, que é o principal valor dessa modernidade, essa coisa abstrata, né? É o individualismo. O que é o individualismo? É o que coloca o indivíduo como centro da sociedade. A sociedade passa a ser uma junção de indivíduos livres para fazer o que quiser, né? E não um grupo que cada indivíduo tem o seu papel para fazer aquele grupo funcionar. Até então, as sociedades eram pensadas assim, né? As sociedades é o quê? É um grupo... a gente tem um grupo, a força do grupo é maior do que a força de cada um. Sim. E no mundo que a gente vive hoje, a força do indivíduo é maior do que... A gente se associa na hora que a gente precisa. Mas quando não precisa, cada um por si, né? E é por identificação, né? Se eu não tenho um ponto de conexão com você, eu não vou, né? Enfim, essa sensação de pertencimento, se ela não existe, anula completamente essa lógica de funcionar junto, né? Total. E hoje em dia está cada vez mais por causa da algoritmização ali das redes sociais, né? Então, a gente está vivendo essas crises todas, né, hoje em dia, muito por causa disso, por essa hiperindividualização. E essa hiperindividualização, ela se espalha por tudo, né? Desde a forma que a gente usa a internet até a parte do consumo de moda e como a gente vai... E aí, só que assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas tem alguns aspectos bons também. Mas voltando, né, assim, para eu não me perder, porque senão eu vou... Vai para onde você quiser, aqui é para ficar à vontade. Então, o que isso tem a ver com moda, né? A moda, ela é um filhote disso também. E ela é um filhote desse fenômeno por dois motivos. Primeiro, porque ao mesmo tempo que esses valores foram mudando, a gente teve a Revolução Industrial, que possibilitou a produção em larga escala. E aí eu sempre pergunto para os alunos, falei, gente, vamos lembrar aí da aula de história, as primeiras indústrias eram indústrias de quê? Tecido. De tecido. E isso não é trivial, assim, isso não foi à toa.
Né? Foi assim, eu fico imaginando, você é um cara rico no século XVIII, você vai investir, chega um maluco e fala aqui, inventei essa máquina aqui. Você vai botar dinheiro no que você acha que vai render. Claro. Então, assim, vai render trem a vapor, navio a vapor e vou fazer tecido. Porque eu tô percebendo que tem uma mudança aqui e que isso vai se tornar importante. É claro. Então, por isso que a moda, ela não é só um fruto do capitalismo, da produção em larga escala. Tinha uma coisa anterior, né? E essa coisa anterior é justamente esses valores do individualismo que iam entranhando. E como é que isso se traduz, né? Uma das questões mais importantes da modernidade é a ideia de identidade. Sim. Esse conceito de identidade é o que a gente precisa desnaturalizar, assim, muito, porque ele está muito introjetado na nossa cabeça. Quando eu falo da modernidade, para não ficar tão abstrato assim, para as pessoas entenderem, para a gente pensar assim, é visão de mundo. São formas que a gente é desde que a gente está na barriga da nossa mãe, que a cultura vai colocando valores e ensinando a gente a ver o mundo de uma forma. Interferindo as vivências que a gente tem exatamente, ao longo do trajeto. Exatamente. Então, a cultura é isso. E a nossa cultura, a base da nossa cultura ocidental são esses valores da modernidade. Se a gente pega, por exemplo, um grupo tradicional que não foi infectado por esses valores, eles vão ter uma visão de mundo totalmente diferente. Né? Você não vai perguntar, sei lá, para o indígena brasileiro que tem recém-contato com o mundo branco, digamos assim, se ele virar assim, qual é o seu estilo? Ele vai olhar assim, que maluco, como exatamente. Assim? Né? Não existe qual é o meu estilo, não sei nem do que você está falando. Exatamente. Então, o que estava acontecendo com galera? Vou fazer tecido, né? Tipo, vou fabricar tecido. Era uma... e aí, quando eu comecei a estudar antropologia, eu fiquei indignada, porque quando a gente entra na área de consumo, a gente começa a ler muitos textos de sociólogos, historiadores, começaram a se atentar para isso. E eu fiquei pensando, gente, como é que a gente não aprende isso na escola? Porque acho que se ensinassem isso na escola, a gente ia ficar muito... Caraca, é mesmo. Assim, a Revolução Industrial fica uma coisa muito abstrata na escola. Fizeram máquinas lá, né? E aí você pensa assim, pra quê, né? E aí, vários historiadores na década de 70 e 80, começaram a fazer essa pergunta, assim, por que isso... Do século XX. Agora, recente. Por que isso aconteceu, assim? E aí olhar para a moda como um objeto de estudo importante, assim, que explicaria. Sim. Porque até tem isso também. A moda é considerado um assunto fútil que não merece ser estudado. E assim, isso é um absurdo, porque a partir da moda a gente consegue entender muito. Isso que você falou, eu vejo a moda como um fruto do tempo, fruto de uma cultura. Então, o que estava acontecendo, voltando lá para o século XVIII? Esses caras, esses historiadores, sociólogos e tal, começaram a perceber uma mudança de comportamento das pessoas que começou a gerar booms de consumo de coisas muito curiosas. Então, por exemplo, no final do século XVIII, início do século XX, teve um boom literário de venda de romance. Né? Tanto que a gente tem uma das principais autoras, né, da literatura mundial, a Jane Austen, né, que é desse período. E aí, o que isso tem a ver com a moda? Esse hábito da leitura individual, quem que lia? Geralmente o público feminino, jovem, e na Inglaterra, por exemplo, majoritariamente rural. Assim, as meninas da Jane Austen, as personagens da Jane Austen, né? E aí, esse hábito da leitura vai gerando a questão da imaginação, você começa a imaginar, e aí você, sei lá, a princesa tá, não sei o que, ai meu Deus, ela tá sofrendo, nananana. Isso vai desenvolvendo a sua imaginação. Sim. E aí você começa a levar isso pra vida também, de certa forma. E, enfim, vários fatores. Então, o romantismo, o embrião do romantismo, que foi um movimento sentimentalista ali antes do romantismo, mas o romantismo também teve um impacto. Tudo isso, esses movimentos todos foram os novos nacionalismos, surgimento de estados-nação, tudo isso foi impactando nessa ideia de identidade. Que aí você começou a ter uma vida interior um pouco mais desenvolvida, assim, e tipo, quem sou eu? Né? O que eu sou? Eu não me enxergo nessa família. Todos esses questionamentos que pra gente são muito básicos hoje, naquela época era muito novo, mas começou a surgir. E não só no plano subjetivo das pessoas, mas é isso que eu falei, a cultura nacional. Então, se a gente, por exemplo,
olha para a literatura, a gente aprende na escola, né? Os movimentos literários. No Brasil, o romantismo, a primeira fase do romantismo é o nacional. Minha terra tem palmeiras, onde cantam, sabiá. Tudo isso é o quê? Achar uma identidade para o Brasil. Sim. Né? Então, tudo isso, por trás de tudo isso está o quê? Essa ideia de identidade. Né? E essa ideia de identidade que o indivíduo tem. Então, o indivíduo... Enquanto indivíduo, né? Você tem identidade. A nação também? Mas a nação é um conjunto de indivíduos que se associa ali. Né? Então, o que isso tem a ver com a moda? As pessoas começaram a associar o indivíduo tem que se expressar. Essa ideia da identidade ser expressa e isso ser considerado um valor. Isso também é uma coisa nova, é um fenômeno novo. Né? Porque quando você está numa sociedade que o grupo é mais importante, você tem um papel a cumprir naquele grupo. Sim. Então, se você começa a se expressar e isso discorda do seu papel do grupo, vai ter problema. Numa sociedade que começa a colocar o indivíduo como o mais importante, começa a valorizar esse indivíduo aparecer na sua singularidade. Sim. Então, isso tem tudo a ver com a moda. Então, o que eu dou exemplo na aula, por exemplo? Vou usar uma série, não é histórica, mas eu uso esse exemplo para ficar mais concreto, assim, que é Game of Thrones. Vou dar uns spoilers aqui, gente, desculpa, mas já tá vencido. Se você não viu Game of Thrones, aí... já tá vencido. Eu vou explicar aqui para quem não viu, mais ou menos. Game of Thrones, o autor, ele se inspirou em vários momentos históricos, várias situações, mas é uma série de fantasia. Mas eu vou dar o exemplo aqui, porque ilustra bem isso. Eu vou usar o exemplo da Arya Stark. Né? A Arya Stark é uma das personagens que é dessa família Stark, e ela, por vários motivos, ela vai parar no outro lugar, ela tem a identidade dela o tempo todo, ela vai mudando de identidade. Mas quando ela ainda é Stark, ela está numa sociedade inspirada na sociedade medieval. A sociedade medieval é essa sociedade que ainda era o coletivo que valia. Então, assim, se você era servo, você ia ser servo a vida toda. Se você era nobre, você ia ser nobre a vida toda. E você tinha os seus papéis ali, né? Sim. E aí, E a sua indumentária seguia isso impreterivelmente. Exatamente, não tinha mudança. Assim, um nobre falou assim, ai, gente, eu adorei esse high-low aqui. Vou usar essa fralda, que era praticamente uma fralda. Vou amarrar uma corda aqui no meio, vai ficar ótimo. Nossa, com meu lookinho aqui. Não tinha isso, né? Inclusive, você tinha que usar aquela parte heráldica, né, das famílias. Você tinha que usar a cor. E Game of Thrones mostra muito isso. Assim, então, cada família de Game of Thrones tem sua cor, seu símbolo e tal. E eles são inimigos. Então, assim, a Arya Stark, que era Stark, a cor dos Starks era cinza. Ela não ia aparecer de vermelho, que era a cor dos inimigos, dos Lannisters. Então, é tudo assim. Toda a sua indumentária, seu modo de vida, sua cultura, estava ligada à sua família, de onde você era, ao seu lugar. Isso era fixo. E aí a Arya, a personagem dela, passa por várias crises e ela vai tendo que adotar outras identidades. E essas identidades vão, enfim, influenciando na vida dela, até que ela vai parar numa cidade, na série, que é chamada Cidades Livres. Que aí, quando eu achei o pessoal que fez a série, né, que é o livro, e quem fez a série foi muito esperto. Porque, eu não sei se também o George R. R. Martin indicou, porque eles colocam as referências visuais das Cidades Livres com a estética renascentista. Não é medieval. Você pode reparar depois. Por quê? No Renascimento que começou essa coisa do homem como centro e não o grupo. Então, e aí ela vai para Bravos, que é uma cidade livre, que não tem escravo, que não tem o sistema monarquista, que tem voto e tal, já meio que uma democracia, que representa esses valores modernos, digamos assim, né? E aí cada pessoa é de um jeito, então você consegue se misturar. E ela vai parar numa religião que é os homens sem face, que cada hora eles vão adquirindo uma face diferente, uma persona diferente. Então isso é uma metáfora, né? Que claro que isso fica muito nas entrelinhas ali de Game of Thrones, mas isso é uma metáfora desse processo que a gente passou historicamente. Então é mais ou menos isso, assim, a gente vai se vestir. A ideia é que a gente, eu tenho meu estilo, eu vou me vestir do meu jeito, isso é uma coisa muito nova, né, na história. Então, tudo isso foi, né, e aí foram vários, né, os séculos, as décadas, os séculos foram passando. E aí, sempre que tem também é importante a gente pensar, né, sempre que tem uma inovação tecnológica, a gente tem uma mudança. Então, aproveitando aqui que a gente está cheio de máquina de costura, né, a mudança que a máquina de costura trouxe
pro consumo de moda foi Sim. imenso. E ela é muito recente. Muito recente. As É pessoas 1830, 1814. Exatamente. E isso a máquina grande. Sim. A máquina individual é final Doméstica. do século... Agora eu não lembro a data, mas se não é final do século XIX, Iniciozinho do do XX. século XX. É. Sim. Que é a Singer, né? Aquela Singer Aham. de metal Sim. que tinha aquela roda, né? E o pedal, assim. E aí, Singer também, se quiser, o publi. Singer, meu sonho. Meu sonho. Eu me Olha, humilho pra Singer há Não estão anos. vendo aqui, mas é tudo Singer. Eu sou singeriana, garota. Aqui, ó. Eu não abro mão. Não tem uma máquina que... Não, minto. Só tem uma máquina que não é Singer aqui, que é a Overlock Industrial. Ah, sim, é. Mas se quiserem mandar, inclusive, Singer, meu sonho, casa comigo. Eu tô puxando vários públicos Por aqui, favor, por favor. Te dou participação. Não precisa. E aí, então, essas inovações também vão impactando, né? E esse processo da individualização não foi da hora para outra também, né? Opa, teve a Revolução Industrial, mudou tudo. Não, isso foi aos poucos. Sim. Foi é claro que, assim, por exemplo... lá na era vitoriana na Inglaterra, também um jovem não tinha espaço para falar assim, não, você é quem eu sou. Imagina, todo mundo olhar pra ele Você o quê? assim, Você o quê, querido? querido, vai fazer seus afazeres aí e se vira, né? Opa, eu pegar meu café e errei aqui o coisa. Então, isso foi um processo que foi acontecendo. E aí, qual foi... talvez assim, um grande marco para ter esse consumo como a gente tem agora? Eu diria que são duas coisas. Pode molhar o bico, fica à vontade. O café que é pra... eu diria, assim, generalizando bem, sem, né? Mas eu acho que é o mais importante. Uma é a invenção da fotografia. Sim. Que está muito diretamente ligado com a moda. E a outra coisa é o ready to wear ou prêt-à-porter, né? Que é justamente a invenção desse modelo de produção em larga escala de roupa. De comprar roupa pronta, né? Exatamente. Porque até então a roupa era feita sob encomenda para quem era rico, né? E para quem não era rico, fazer em casa, né? Então acho que isso que foi o grande boom da mudança. A parte da fotografia está ligada à parte da imprensa, da comunicação de moda, e a parte do ready to wear, que está ligada justamente à tecnologia das máquinas industriais e tal. Eu acho que isso que de fato trouxe o consumo de moda para uma coisa massificada como a gente tem hoje. Nossa, fui longe para... Adorei. Eu sou escorpiana profunda, eu adoro. Eu também. Você também é escorpiana? Maravilha. Se deixar, então, na pré-história. Sou escorpião, Sol em escorpião, Lua em escorpião, Plutão em escorpião, tudo em escorpião. Delícia. A gente vai lá dar um beijinho, tudo bom, lindo, e volta. Exatamente. Ai, que maravilhoso. Pois é, eu explico muito isso para as alunas, né? E agora falando da vivência que eu tenho, o que acontece? A minha avó costurava, né? Eu nasci em 1980. Então, é mais ou menos para a gente conseguir entender a questão geracional, né? Da minha família. Eu sou de 84. Então, a minha avó, ela costurava. Minha avó era artesã, na verdade. Ela fazia bonecas de tecido lindíssimas, fazia vários artesanatos e fazia roupa para neto. Ela dizia que não costurava para adulto, porque adulto é muito chato. E aí, eu acho que é porque criança, você pega a roupa, enfia e fala, vai. E aí, tá tudo certo. Criança daquela época, né? Daquela época. De hoje em dia já tá no individualismo. Já super, não. Naquela época, tipo, é esse aqui, vai. Mas tá grande, é bom que usa mais passa tempo. pro primo. Isso. E minha mãe é artista têxtil. Enfim, né? Minha mãe, ela já trabalhou, né, com diferentes técnicas de tingimento de tecido. Minha mãe é artista de patchwork, etc, etc. Então, eu costumo falar que a costura, ela era uma atividade cotidiana lá em casa, né? Então, tinha uma máquina de costura em cima da mesa de jantar quase que o tempo inteiro, né? Raros eram os momentos que a gente tirava a máquina de costura para usar a mesa inteira. Pra poder... Isso. E eu demorei muito tempo para entender que isso não era a realidade de todas as pessoas, né? Mesmo na minha época. Então, assim, eu acredito que na geração da minha mãe, né, as mães e avós, com certeza costuravam muito mais e assim, né, de uma forma progressiva. Que é muito doido, assim, o nosso modo de vida, porque é muito incoerente, assim, é muito paradoxal, não é nem incoerente, é um paradoxo, né?
Porque ao mesmo tempo que os valores estão colocando pra gente, olha, você é um indivíduo, você tem que ser singular, se expressar do seu jeito. Você tem um consumo de massa. Sim. A produção em massa. Então, como é que você... Você tem que ser do seu jeito, mas a receita para você ser do seu jeito é essa aqui, ó. Por quê, né? E aí foi o buraco que eu pulei. Uhum. Que é justamente o processo da produção em massa, que aí, gente, eu vou falar, não estou vendendo ideologias, mas que o Marx e o Engels explicam sobre o capitalismo, né? Que o que o capitalismo fez? O que a industrialização fez? Antes da industrialização, as pessoas eram como a sua avó e a sua mãe. Sim. O trabalho era artesanal, você participava de todo o processo de fazer alguma coisa. A relação com a roupa era outra, era aí que eu ia chegar. Exatamente, a relação era diferente. Sim. E aí o sentido de identidade estava muito nesse processo também. Sim. Porque você fazia... primeiro que, né, aquela coisa que a gente aprende na escola, das guildas, cada profissão tinha o seu saber e se identificava como grupo, mas você sabia muito de onde vinha a sua roupa, a história da sua roupa, quem fez a sua roupa, ou se você era como eu e uma família gigante, de quem você estava herdando aquela roupa. Sim. Né? É assim, essa roupa era do seu primo, veio para você, agora não. Então você tinha uma relação com a roupa muito mais próxima. E ligada também à sua história, a sua identidade era mais fixa. Sim. Ligada à família, seu local de origem. E aí o que é moderno? Era estruturado, na verdade, né? Exatamente. Não era algo volátil. Não. Eu agora sou clean girl, porque é o meu estilo. Exatamente. Né? Existia toda uma história construída ali, com a sua história, suas vivências, enfim, suas referências e tudo mais. Exatamente. Agora que eu percebi que eu estou gritando no ouvido de vocês aqui, que eu me empolguei, mas... Não, tá tudo bem. Professora, né? O projeto A Voz, não adianta. Tá todo mundo me ouvindo aí. O projeto. E aí... exatamente. E aí a industrialização, né? Ela massifica, mas ela, que é o conceito do Marx, é da alienação da produção. Né? O que é isso? Você tira da pessoa que está fazendo o produto a noção do todo, e aí a gente tem os outros movimentos depois da industrialização, o Fordismo, que a gente aprende na escola, né? Então você passa a fazer, sei lá, hoje em dia igual a produção de moda é fragmentada, né? Que são as facções. Tem confecção que só prega botão, tem confecção... Então você pega a calça jeans, do jeans até a loja, tem zilhões de empresas no meio ali. Então você não sabe o que você está fazendo e o consumo é alienado também, né? Porque quando você compra, você não sabe quem fez. Né? Por isso que nesses movimentos sustentáveis tem quem fez sua roupa. Né? Esse movimento de volta, de desalienar a produção. Então você perde o vínculo também com aquilo. Aquela roupa você tem uma relação muito mais descartável com aquela roupa, pelo fato de você não saber de onde aquilo veio. E, ao mesmo tempo, no discurso das mídias e tal, tem essa ideia do assim, você pode ser quem você quiser. E aí você pode experimentar ser quem você quiser a partir do consumo, né? Sim. Que é isso. Que você perde essa conexão. Não, e essa proposta de você pode experimentar o que você quiser, então experimente tudo isso aqui que eu estou te oferecendo, e isso acaba gerando um consumo absurdo. Exatamente. Né? Em escalas inimagináveis. Exatamente. Né? Eu dou um curso aqui, um workshop chamado Tecido Cor Estilo, né? Onde eu ensino sobre tecido, sobre cor e sobre estilo. E a parte de tecido, né, que é uma parte considerável desse curso, eu percebo, e são a maior parte do público desse curso são as alunas aqui do ateliê. Eu desenvolvi esse curso exatamente porque eu via que muitas vezes as alunas chegavam aqui e aprendiam sobre costura, mas essa conexão, né, de como a coisa é feita, como a gente veio parar aqui, né, é uma coisa que se perdeu. E aí, quando eu vou explicar sobre tecido, eu vejo que muitas delas não têm ideia de como um tecido é construído. Assim, a lógica da formação de um tecido. Ó, tem uma linha que faz assim e uma linha que faz assim, e isso vira um tecido. E eu percebo, e assim, mas se você pega o tecido, você puxa, ó, ele desfia. Então, é uma lógica que é muito visual, né? Ela é material, ela é tátil, e a gente se desconecta tanto disso que eu percebo que as alunas não fazem ideia. Não. Assim, ideia.
E aí, sobre tecido, né? Obviamente, voltando, eu tenho uma referência familiar que tinha uma relação com esses saberes muito próxima. Sim. Mas eu percebo que, não sei se é porque eram, né, lares muito diferentes do meu, mas eu percebo que, para muitas pessoas, eu diria a maioria dos alunos, antes de fazerem esse curso, ou antes de fazer aula aqui que a gente dá orientação sobre tecido, na cabeça das pessoas, tecido é tudo feito de tecido. A pessoa não para pensar que o tecido é feito de algo. E que algo é esse, né? Ah, mas qual é a diferença? Né? Ah, mas viscose não é feito de algodão? Aí eu falo, não, são matérias-primas diferentes. Aí, tá, eu entendi que poliéster, né, é ruim. Aí eu falo, enfim, depende, mas, né, é outra coisa. Então, eu acho que esse distanciamento, né, como você estava dizendo, é uma coisa que E digo que existe uma outra coisa que eu acho que a gente falando na internet, né, acaba enfatizando esse movimento todo, que é o comprar pela internet. Sim, nossa. Então, Total. você tá aqui, aí você... Que bonito, comprei. E aparece na sua porta. Né? Então, acho que isso faz com que esse distanciamento, né, do todo... Piore ainda mais. Com certeza, não. Tanto que a gente tem um movimento do fast fashion, né? Que é o modelo de produção. E agora o ultra fast fashion, né? E assim, Você sabe me explicar a diferença dos dois? Sei. Do fast fashion e do ultra fast fashion? Com certeza. Então, o fast fashion foi um modelo de negócio que surgiu ali nos anos 2000. Assim, o que ficou marcado mais foi a Zara, o modelo de negócio da Zara, né? Que é o seguinte, antes as empresas faziam coleções pelas sazonais, né? E elas iam repondo o estoque. Com o fast fashion, ele faz o quê? Ele, a cada semana, ele colocava uma mini coleção na loja, né? Por que foi possível existir um fast fashion? Principalmente por causa da internet. Assim, claro que tem a parte técnica também, né? Tem a parte econômica da fragmentação econômica, né? De você, hoje em dia, você fragmenta a cadeia de produção dos produtos, né? Então, isso não só na moda, mas carro, por exemplo, né? O carro, sei lá, a roda é feita num país, não sei o que, e depois monta tudo lá, sei lá, no ABC, numa montadora. A mesma coisa com a moda. Então, tem esse lado econômico, mas... Como é a minha praia, eu vou explicar a parte da comunicação. Por favor. Que é um WGSN da vida. Assim, o que acontecia? Antes da internet, o controle da informação de moda estava na mão de pequenos grupos de mídia. Então, você tinha o desfile... Vou me ajeitar aqui, vai fazer barulho. Tudo bem. Agora eu vou falar, vai me esquentar o Por favor, vai. Se ajeita, projeta. Não, o que eu tenho horror da Shein. Assim, eu sou advogada, Clara sabe, Clara está aqui nos bastidores, que eu faço, às vezes na aula, eu paro a aula para advogar contra a Shein. E assim, eu fico indignada com os meus alunos, enfim, depois eu comento, mas vamos lá. Aí você imagina quando uma aluna minha fala que comprou na Shein. Eu falo, você tá de sacanagem. Ai, mas era tão baratinho, R$10. Aí eu falo, você lembra o trabalho que dá fazer uma blusa? Não. Então, pensa quanto a pessoa que fez essa blusa recebeu para fazer essa blusa. Exato. E se recebeu. Eu falei, gente, vocês estão fazendo o que aqui então? Vocês estão comprando num negócio que vai matar o trabalho de vocês. Sim. Né? Enfim, aí a internet, o que ela fez? Então, a comunicação estava na mão de poucos. Quando tinha, por exemplo, a Semana de Moda de Paris... a Iesa, eu lembro claramente da Iesa Rodrigues, essa professora, essa editora do JB, ela explicando como ela conseguia cobrir, né, ir lá pelo JB, fazer as matérias da semana. Ela tinha que mandar com antecedência para Chambre de Haute Couture de Paris, né, que é o órgão oficial da moda parisiense, né, provando que ela era uma jornalista de relevância, mostrando o trabalho dela. E aí eles avaliavam o perfil dela. Podia ser qualquer uma, não. Exatamente. Quando eu era assessora de imprensa no Fashion Rio, a gente ainda fazia... Eu, assim, cansei de ver blogueira hoje em dia que é grande influenciadora, assim, de mais de 1 milhão, barrada. Não podia cobrir. Caramba. Eu ainda peguei essa fase. E o que isso fazia? Isso controlava a informação. Então, você tinha um desfile que, por exemplo, a alta costura é 1 ano antes, né? Então, assim...
você apresentava ideias de tendência, assim, ideias que poderiam depois virarem modismos, mas o jornalista, como a informação era controlada, ele segurava. Quando que aquilo ia para o jornal, para a revista? Sim. Quando aquilo ia para a rua. Então, assim, desfilava o Primavera-Verão 6 meses antes daquilo ir para a rua, a matéria sobre aquele desfile só ia perto daquela roupa estar na rua. Sim. Ou seja, né, você controlava a informação, o segredo ali, Sim. né? Informação era algo muito valioso. Exatamente. Né? E aí, para você copiar, o que as marcas faziam? Aqui no Brasil era muito comum, né? Mandava a equipe de estilo toda para fora, porque lá era antes, né? O verão lá é antes, o inverno lá, teoricamente, é antes. Mandava todo mundo para fora, o pessoal ia para lá, comprava as coisas, trazia para o Brasil para copiar aqui. Né? Ou tirava foto, enfim. Eu tive uma professora lá na Santa Marcelina que ela sempre falava: ai, gente, que saudade da época pré-internet, porque a gente ganhava da empresa viagem para tudo quanto é lugar. Agora eles compram o WGSN e a gente não viaja mais. Exatamente. E aí o WGSN, as próprias redes sociais, né, quando os blogs começaram a ganhar relevância, as marcas começaram a chamar, por exemplo, os influenciadores para cobrir. E aí, com a tecnologia aí, o fato de você ter o smartphone também impactou muito. Com certeza. Porque na hora, você também, pegou o celular sem câmera. Né? Então, eu peguei era pré-celular. Eu também. Eu peguei era não existe celular. Peguei o orelhão. Sim. Colecionando cartão de telefone. Exatamente. Então, peguei o orelhão com ficha. Também. Sou anos 80 também. Aí, a informação vai na hora, né? Sim. Os sites fazem as matérias e colocam na hora, o Vogue Runway, né? O FFW, e os próprios influenciadores estão ali filmando na hora. Então, a informação do que está desfilando vai na hora para o consumidor. Isso gera desejo e isso facilita muito a cópia. Então, o fast fashion ele só foi possível por causa disso, porque... E era muita sacanagem, assim, né? Porque a marca desfilava, o cara da Prada, ó, isso aí, vai isso aí, isso aí. Da Prada não, né? Da Zara, ia e botava na loja, né? Então, esse tempo da moda modificou totalmente. E o tempo do consumo foi acelerando também. E o ultra fast fashion é pior ainda, né? Eu lembro quando a Shein começou, que era Shein Inside Fashion, o nome do site. Por que eu sei? Porque eu fazia freela para uma empresa de pesquisa de tendência americana e eles me pagavam pelo PayPal, em dólar, né? Que era uma empresa americana, pelo PayPal, e era muita burocracia para eu tirar aquele dinheiro. Então, o que eu fazia? Nessa época, eu já estava estudando antropologia, consumo, e boa parte da bibliografia que eu tinha que ler era estrangeira, era de fora. Não tinha no Brasil. Então, eu guardava aquele dinheiro para comprar livro, porque livro não é taxado, né, pela Receita. Mas, às vezes, não sobrava. Aí eu falei, gente, eu vou começar a procurar site estrangeiro que entregue no Brasil para eu comprar coisa. Aí, uma amiga minha que morava lá fora, ela falou, não, tem esse Shein Inside aqui, fashion, que vende umas coisas. Aí eu... beleza, vou comprar. Na época, como eles são chineses, né? Eu não sabia. Tem várias histórias. Aí eu comprei, fiz uma leva de compra, não era tão... engraçado, não era tão barato. Eu não sei por que não era tão barato, isso eu não vou saber te dizer. Talvez a produção deles não fosse tão larga escala ainda. Mas a qualidade era igual à qualidade de hoje? Eu não sei porque eu não compro hoje. Mas eu acho que não. Era, assim, pra gente era pior, porque eu vou explicar o que aconteceu. Mas como eu tava com dólar ali no PayPal, eles não vendiam no Brasil. Agora eu lembrei. Não vendia no Brasil, não. Por isso que eu comprava em dólar, mas eles entregavam no Brasil. E aí, eu lembro que eu comprei uma legging que era toda de veludo devoré, que eu nunca tinha visto. Falei, gente, que máximo, vou comprar. Gente, sério, vocês estão me vendo sentada aqui, mas eu tenho quase 1,80, tenho 1,76 e não sou magrinha. Então, eu visto G, GG, 44, 42. Chegou a legging, era um desse tamanho, porque é pro público asiático, né? E aí eu falei, realmente... quadradinha, sem curva, né? Exatamente. Era assim, parecia legging de criança. E aí eu falei, gente, realmente, lembro que eu comprei uma armação de óculos também. E aí eu achei engraçado. Falei, gente, isso aqui não é uma pessoa oriental, assim, em mim tá grande. Veio um negócio desse. Enfim, tudo que eu comprei na tal Shein Inside era horrível. Eu falei, não, isso não é pra mim. Mas o que eles fizeram, né? E o que eles começaram a fazer?
É mais ou menos como a ideia da Amazon, né? Só que a Amazon é um marketplace, né? Ela vende produtos de outras pessoas. Sim. Eles têm a produção própria, mas o que é? Eles fragmentam a produção pela Ásia, geralmente naqueles países asiáticos, né? Que a produção, a mão de obra é muito barata. Então, eles fazem aquela produção em ultra larga escala e eles não têm segmento. Eles vendem para todos, para tudo quanto é tipo de tendência. Não tem assim uma identidade, não tem uma coleção. Aquilo é uma moda, copia e faz. Aquilo é moda, copia e faz. Aquilo é moda, copia e faz, né? É uma fábrica de vender cópia. Então, o Ultra Fast Fashion é esse modelo, que é muito mais rápido ainda e sem uma curadoria, né? É realmente venda por venda. Eu não sei como é que tá a qualidade. Aliás, eu até sei, porque outro dia eu reparei que eu comprei uma blusa numa loja que era da Shein. Que isso é muito comum, né? As marcas, antes da tarifa, do governo colocar a tarifa, as marcas faziam que nem, tipo, eu vou no Brás comprar roupa e revender, né? Revender. Não, agora elas pediam na Shein e revendiam. Nossa. Né? Então, eu comprei uma blusa que tava com a etaqueta da Shein. Nossa. Até eu vinha com ela por acaso. Mas eu falei, não, essa blusa quem fez foi a costureira, a Isabel. Ai, que linda. Então, o modelo do Ultra Fast Fashion é esse, assim, de você fragmentar a produção, não ter exatamente uma curadoria, uma coleção, você vai copiando o que é moda e bota para vender, assim, né? Em larga escala. E aí é isso, assim, facilita a entrega, tem uma logística de entrega muito fácil, um preço muito abaixo do mercado e que vai matando. O fast fashion já matou muitos mercados locais, né? E o ultra fast fashion mais ainda, assim. Por exemplo, aqui na América Latina, assim, vocês conhecem alguma marca, sei lá, peruana? Alguma marca argentina? Não. Quando você vai nesses países, você tem as fast fashions que aqui não tem. Lá tem, tipo, H&M, tem, acho que a Primark tem, não sei aonde. Enfim, essas grandes varejistas de fast fashion chegaram na América Latina, aqui no Brasil não. Porque o Brasil tem uma indústria têxtil e da moda muito forte. Entendi. Né? Ainda é uma... Eu agora não lembro de cabeça o número, mas até pouco tempo a indústria da moda era a terceira indústria que mais empregava no país. Por uma época foi a segunda, atrás só da indústria automobilística e da construção civil. Sim. Né, a moda, aqui no estado do Rio... Isso no Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil. Aqui no estado do Rio, acho que era a segunda que mais empregava. Então, atrás óleo e gás é só, eu acho. Ou a terceira também atrás da construção civil, agora não tenho certeza. Mas, assim, é um setor da indústria brasileira muito forte, né? E não só da indústria, tem a parte agro da moda também. Sim. Produção de algodão e tal. Sim. Que é muito, assim, representativa na nossa economia. Então, por isso, inclusive, o pessoal fica fazendo aquelas piadas com a ideia lá do Haddad de taxar. Mas ele e os varejistas do Brasil estão certos, assim, estão protegendo. Você pode reclamar o que for da Renner, mas a Renner tem uma produção totalmente local, né? E aí o que muita gente não sabe é que algumas marcas daqui não produzem aqui. Aí eu não vou falar nome porque vai fugir o público. Entendi. Mas várias marcas brasileiras produzem tudo na China, por exemplo. Sim, né? Muitas. Então, isso também é um problema, assim, não é só o ultra fast fashion, é esse modelo de negócio que, enfim, mas aí é outro papo, né? Porque a moda, as empresas brasileiras têm muita cultura da margem de lucro altíssima. Sim. E o preço, né? Então, mas aí eu não sou economista, estou entrando numa outra área, mas enfim, é isso. Verdade. E existe também a questão da problematização, né, do ultra fast fashion, que obviamente está diretamente ligado com o impacto ambiental que isso tem, né? Total. Porque eu acredito, né? Não tenho dados e referências e fontes, mas a fiscalização com relação ao impacto ambiental, né, onde essas roupas são feitas, é quase nulo. Então, a quantidade de água poluída utilizada, resíduos, enfim. Com certeza, resíduo têxtil. E fora assim, aqui no Brasil a gente não tem tanto a cultura do descarte, né? Tipo, lá nos Estados Unidos tudo você joga fora. Sim, aqui, novo. Né? Exatamente. Aqui no Brasil eu brinco que
a roupa tem uma história imensa, né? No meu Sim. vai da roupa que você sai, roupa que você fica... Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu acho que todo brasileiro A roupa que você sai, a roupa que você fica em casa, ela vai decrescendo. Aí até roupa de dormir e vira roupa de pano dormir, de chão. pano de chão, exatamente. Minha mãe corta, eu sempre conto isso na aula, né? Todos os panos de limpeza da casa da minha mãe são roupas. São roupas, são ex-roupas. Ou então você dá pra alguém, né? Sim. A coisa da doação da roupa, né? Que é muito presente. Pode ser doação para parente, né? Sim, ou sim. para alguma coisa de caridade. E acho que agora no Brasil, que nos Estados Unidos e na Europa é muito forte, aqui no Brasil está começando, é a parte de segunda mão, né? Sim. Eu fico reparando, eu moro aqui no Flamengo, ali, divisa Flamengo-Catete, não sei se vocês já repararam que todos os camelôs estão virando brechó. Sim, sim. Isso é muito curioso, né? No Largo do Machado deve ter uns 8, 9. Sim. Eu falei, outro dia eu fiz uma limpa assim no meu armário. Eu falei, gente, eu vou ver o que eu vou doar. Eu falei, vou doar. Eu falei, ou eu vendo. Aí eu me bateu, eu vou vender pro camelô ali do Largo do Machado. Mas isso agora tá começando, né? Mas eu acho que ainda é muito... Então a gente tem essa vantagem que a gente não joga tanto roupa fora, mas ainda assim gera um excedente texto absurdo, né? Sim, imagino. E com relação à questão do acesso, né? Porque muito se discute, e assim, eu super entendo, uma vez uma amiga me questionou sobre isso, porque eu sou militante de, cara... a frase da Pano Pano é você pode costurar, né? A proposta da Pano Pano é o resgate do fazer a sua roupa para o cotidiano, como minha mãe, minha avó e minha bisavó faziam. E aí uma vez uma amiga me questionou falando assim, Helena, eu acho muito bonito isso que você fala, só que assim, se você pega uma pessoa que tem uma realidade muito distante da sua, uma pessoa que demora 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, trabalha 12 horas por dia, tem filho, tem casa para cuidar, estuda, não sei o que, nananã, essa pessoa não vai ter o momento dela de aprender a costurar, de parar a costurar, nananã. E a verba que ela tem, né, para se vestir é limitada. E aí acaba que essas marcas acabam dando acesso, né, a se vestir dessas pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não, isso é muito presente, assim, né? Acho que na cultura brasileira. E eu também não gosto muito que nessas discussões de classe dentro do consumo tem um discurso muito moralizante, assim, muito que me irrita muito, que é coisa tipo assim, a pessoa pobre não pode consumir além da necessidade de sobrevivência. Né? Não sei se você lembra de uma polêmica, de uma entrevista de uma senhora, viralizou um tempo atrás, uns anos atrás, que ela falando que a Bolsa Família não dava para ela comprar calça. Uma calça jeans para uma adolescente. Sim. Que aí a mulher foi execrada, né? Mas, assim, como que você vai virar para uma menina adolescente e falar assim, olha, você não pode sonhar em ter essa calça porque você é pobre? Sim. Né? Isso é muito cruel. Então, assim, eu não gosto muito desse discurso da pessoa que vive das classes populares não pode consumir. Até porque a gente vive num país que a aparência é muito valorizada. Sim. E a aparência é uma questão de racismo, né? Então, é a história do racismo de marca, né? Sim. Se você tá minimamente bem vestido, você vai sofrer... Não quer dizer que você não vai sofrer racismo. Você vai, mas se você tiver minimamente bem vestido, você vai sofrer menos do que se você tiver, entre aspas, mal vestido, né? Então, a gente não pode... A gente tem que levar isso em consideração. Essas pessoas têm, assim como, sei lá, uma menina da Barra, né, Patricinha, pode sonhar a menina que mora numa comunidade também, né? E aí, realmente, e aí são as coisas mais profundas da nossa sociedade. Não é um problema fácil de se resolver, né? Porque você não tem nem como. É a mesma coisa para alimentação. Como é que você vai exigir que essa pessoa tenha uma alimentação regulada, comer orgânicos? Imagina. É uma coisa muito... mas aí eu acho que entra também a questão da regulação do Estado. Que não é cortar o dinheiro da brusinha, né? Igual o pessoal ficou reclamando, mas é você dar possibilidade para o mercado nacional conseguir
concorrer com essas empresas e oferecer produtos igualmente baratos, assim, né? Acessíveis, né? Não precisa necessariamente barato. E aí eu acho que entra também muito a questão do que significa o consumo e a roupa. Que eu acho que o grande problema dessa discussão de sustentabilidade é essa. Eu até costumo falar com os meus alunos, eu falei, gente, você pode botar o brechó que você quiser, fazer upcycling, milhões de coisas, ou costurar a própria roupa, se a nossa percepção do que significa a roupa não mudar. Né? É o que a gente estava comentando aqui off-camera, né? Off-camera. É que as pessoas, você vai argumentar assim, poxa, não compra aí. Ah, mas eu preciso dessa roupa. Né? Por quê? Porque você é impactado o tempo todo, você só consome esse tipo de informação nas suas redes sociais. E aí você acaba, de tanto você ver, você acaba desejando aquilo. E você coloca uma expectativa na roupa de resolver sua vida, às vezes. Não é consciente isso, mas tem um pouco, né? E aí, puxando aquilo que eu falei lá no início, né? Do sonho, do consumo ser muito sonho. O consumo, você coloca o prazer, assim, a gente vive numa época que a gente tem uma prática de hedonista, assim, né? Até um autor que fala isso, que é o Colin Campbell, que a gente sente prazer na imaginação e a gente tenta concretizar isso que a gente imagina, as expectativas que a gente coloca no consumo. Então, como assim? Vou dar um exemplo bem bobo, assim. Você vai ter uma festa. Você quer que essa festa seja maravilhosa. A primeira coisa que você começa a imaginar... Com que roupa eu vou nessa festa? Com que roupa eu vou. E aí você coloca... Às vezes, a expectativa da festa é muito maior do que a festa em si. E quando chega a festa... Ah, é isso? Né? Foi tão rápido. Nossa, não aproveitei. Porque o prazer ali no esperar, às vezes, é maior do que a realidade, né? Então, as pessoas, às vezes, colocam na roupa ou na aparência como um todo um peso que talvez não tenha, né? Que é isso que essa ideia da... Não, quem eu sou? Né? Essa coisa daí, voltando aí pra identidade, assim. Quem eu sou? Não, eu sou não sei o quê. Aí tem que mudar todo o guarda-roupa para expressar que você é isso. Não, eu sou não sei o quê. Aí muda todo o guarda-roupa. Então, assim, cara, talvez o guarda-roupa não importe tanto para você encontrar quem você é. Então, assim, eu acho que é muito mais a gente pensar qual função que tem a roupa e não necessariamente essa função de expressão tem a ver com consumo. Né? Tem um antropólogo que eu gosto muito, que a gente usa muito ele, assim, as pesquisas dele, que é o Daniel Miller, que ele é inglês, mas ele fez uma pesquisa por muitos anos em Trinidad e Tobago, né? Na ilha do Caribe, ele vizinho da Rihanna. E aí uma coisa que ele observou, que é muito legal, que ele, lá em Trinidad, ele fez a pesquisa de campo, né? Porque a antropologia a gente tem que fazer pesquisa de campo em comunidades muito pobres. E lá, a questão da aparência é muito importante para a sociedade. Assim. Você tem que estar muito montado. Que é uma característica de povos caribenhos, se a gente for pensar, né? Tipo a própria Rihanna. Né? Aquela coisa da montação. Que faz... que, assim, a meu ver, tem muita relação com as culturas africanas, né? Que, na diáspora, que foram parar aqui no Caribe e tal. Mas, assim como nas culturas tradicionais africanas, né? Não tem um consumo exacerbado. Não. Né? E lá em Trinidad, nesse período que ele fez a pesquisa de campo, também não. Só que a moda, a aparência e tal, você se vestir, é uma coisa importante para a cultura. Então, o que as pessoas faziam? Faziam as próprias roupas ou pegava, eu ganhei isso aqui, vou mudar, o styling. Digamos assim, que era a parada, com pouco. Então, ele falou que as pessoas faziam um desfile de moda na rua. Do tipo, não era uma coisa de marca, não tinha um consumo exacerbado. Mas a questão da aparência, de você estar bonito, o que é considerado bonito para eles, faz parte da cultura deles. Desde sempre, eles associam isso a quem eles são. Então, isso é meio quase que natural para eles. Isso não quer dizer que você precisa consumir uma coisa ostentatória, nada disso. Isso é uma expressão realmente criativa. Eu acho que isso tem muito a ver com
com as periferias no Brasil também isso acontece. Sim. Mas eu acho que com a internet, infelizmente, a cultura da ostentação meio que voltou à moda, assim. Eu acho que essa coisa da ostentação, ela tem ciclos, né? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha muito essa coisa de marca também, né? Eu lembro que a minha mãe foi comprar um tênis para eu ir para a escola, comprou lá no centro de Volta Redonda, era um tênis Reebok, ao invés de Reebok. Reebok. Eu lembro do Puma. Tinha Adidas também, né? Isso. Porque essa coisa da marca ser muito forte, né? E eu nunca liguei, assim, minha mãe também, assim, eu cresci com a Capricho, mas é diferente do que você ficar o tempo todo vendo uma influenciadora mandando, tipo, ai, gente, aqui meus recebidos, um tour pelo meu... Sim. Porque você fica muito suscetível a esse tipo de informação. E aí o Daniel Miller, ele faz uma comparação muito interessante, até vou recomendar esse livro que tem em português. É um livro de artigos dele, chama Trecos, Troços e Coisas. E aí isso é um artigo, isso que eu estou contando é um artigo. Ele compara com a Inglaterra, né, de onde ele é, e esse paradoxo da sociedade moderna, ocidental moderna, que ao mesmo tempo que manda o indivíduo se expressar como ele quiser, no caso da sociedade inglesa, é uma sociedade super classista e hierárquica, então também você tem que estar apropriado, e aí vira um paradoxo. Olha, o indivíduo tem que ser quem você quiser, mas você tem que estar apropriado. E pior, tudo aquilo que é da aparência é considerado fútil. Tudo aquilo que está no corpo, que é externo, é fútil. E o que é importante é o racional. Essa dicotomia foi construída, né? Total. E tem... Ou você é inteligente ou você é bonito. Exatamente. Né? Ou você gasta seu tempo estudando, pensando, desenvolvendo o intelecto, ou você gasta seu tempo se produzindo, cuidando da sua imagem. Total. Quando eu falei para alguns professores que eu tive na faculdade que eu ia fazer moda, o pessoal, nossa, que desperdício de inteligência. Essa foi a resposta. Então, assim, porque, né? Moda não é um assunto. Só que isso tem uma consequência. Esse fato da gente não refletir sobre moda, sobre consumo, sobre a relação disso com a identidade, é um fator para gerar esse consumo exacerbado. Assim. E aí o Daniel Miller comenta isso, defende isso nesse artigo. Porque o que acontece na Inglaterra? Como você não tem uma cultura de experimentação, que nem em Trinidad, porque em Trinidad você não tem um poder aquisitivo, você não tem uma indústria grande, você não tem 80 mil lojas na rua, e você nem tem acesso no grupo que ele pesquisou, né? Mas a aparência é uma coisa importante, então você vai experimentar com o que você tem. Na Inglaterra, você tem acesso a 80 mil lojas de todos os níveis, né? Mas você não é incentivado a experimentar isso. E isso tudo é considerado fútil, mas ao mesmo tempo você tem que se expressar, né? Você tem que ter seu estilo, mas você não pode se preocupar demais com isso. Mas se você erra no seu estilo, você está inapropriado. Nada faz sentido. Nada faz sentido. E aí, o que gera? A pessoa fica o quê? Perdida. Totalmente. Sim. E aí começa... Não, aí chega na revista, vê na Vogue, uma pessoa assim, né? Com uma roupa. Ai, eu gostei disso, então vou comprar. Ai, não ficou bem em mim. Não, nada a ver. Não vou deixar isso no guarda-roupa. Não, mas essa bolsa aqui eu gostei, tem a ver comigo. O que isso gera? Consumo exacerbado, exagerado. Né? Então, enquanto a gente... aí ele fala nesse artigo assim, enquanto a gente não passar a refletir o que significa a roupa, a aparência para nossa ideia de pertencimento, para nossa ideia de identidade, a gente não vai conseguir resolver essa questão do consumo exagerado, porque você vai ficar perdido, você vai ficar uma coisa, é um paradoxo que não tem como resolver, assim, né? Agora, quando você associa a algo mais concreto, né? A meu ver, isso fica um pouco mais bem resolvido. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu tô viajando demais. Tamo junto. Tamo viajando junto, então. Tô aqui encantada. Queria que você me falasse do seu livro. Sim, meu livro. Esse livro, ele vem... O título dele, né? Primeiros Campos, uma imagem vale mais que 1000 objetos, que é uma etnografia que eu fiz
Deixa eu mostrar assim, que nem a usuários, garota do Gugu. Com usuários do Pinterest. Ele é minha dissertação de mestrado. Maravilha. Que por questões da vida acadêmica da universidade pública demorou 10 anos para sair, mas saiu. Acontece. Então, assim, do ponto de vista de como o Pinterest, ou Pinterest, prefiro falar abrasileirado, como o Pinterest está hoje já está bem diferente, mas eu brinco que é quase uma história da internet essa pesquisa. Sim. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque eu faço, assim, a reflexão que eu faço nesse livro é que eu mostro como o Pinterest, ele não é tanto um lugar de você ver uma coisa e querer comprar, mas as características do Pinterest de você ir salvando a quem usa salvando, né? Porque tem vários tipos de jeitos de usar o Pinterest. Então, assim, para quem usa colecionando de fato aquelas imagens, então assim, você vai salvando, vai botando nos seus painéis, nos seus álbuns. Isso já é uma relação de consumo. E aí você não necessariamente esse consumo vai acontecer do ponto de vista eu vou comprar aquilo. Então, essa foi a minha pergunta foi essa, assim, quando eu entrei, né, queria saber se as pessoas compravam o que elas pinavam, se o que elas pinavam, o que elas salvavam, tinham a ver com o que elas consumiam. E a minha ideia foi muito engraçada. Assim, eu sempre conto quando eu vou... Porque lá na Veiga eu sou orientadora do TCC teórico. E aí eu explico que todo trabalho de pesquisa tem que sair de uma pergunta. Mas nem sempre essa pergunta você vai responder ela. Sim. E tudo bem. E às vezes você vai achar que essa pergunta não tinha nada a ver. Né? Você fala assim, nossa, viajei aqui. O trabalho não tem nada a ver com isso. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu ia encontrar esses usuários brasileiros. Eles iam abrir a casa para mim. Imagina, viajei, assim. Primeiro viajei por questões logísticas. Porque, assim, era gente do Brasil todo, né? Imagina. Bolsista, CAPES, não ia conseguir nunca viajar ao Brasil. E outra, que as pessoas... E foi uma coisa muito doida, né, da pesquisa... E que eu contava para minha orientadora que, né, já tá... Ai, sem querer... Não, tá tudo bem. Minha orientadora já tá, né, na estrada há muito tempo. Ela, Márcia, mas é claro que era o seguinte, que eu queria conversar com eles no Skype, na época era Skype, e ninguém ligava a câmera. Quando eles aceitavam falar ao vivo, porque muitos queriam responder por mensagem, por e-mail. Por e-mail e tal. Quando eles aceitavam falar, eles não ligavam a câmera. E só uma pessoa me aceitou a falar comigo ao vivo. Ela, porque você vai ver a realidade, o Pinterest não é a realidade. E aí eu falei assim... Aí foi o pulo do gato. Assim, não, eu tô fazendo a pergunta errada. Eu falei, então, o que eles estão fazendo no Pinterest? Aí, lembra daquela história do sonho? Sim, sim. O Pinterest é isso. O Pinterest é você ir no shopping, bater perna e ver vitrine. Né, você ir na Tokstok e ficar deitando na cama. O Tokstok, mais um publi aí. Tokstok. Vem com a gente. Vem com a gente. Ir numa loja de móvel e ficar imaginando, ai, minha cozinha. Ou o que eu fazia quando eu era criança, que eu não sei se você fazia, que era pegar revista. Tipo você, quando tá com um primo, um amigo, esse é meu, essa sou eu. Essa... Sim, sim. Né? Ou assim, eu lembro viagem de carro que você ficava entediado. Aquele carro é meu, essa casa é minha. A criança faz muito isso, né? Pinterest é isso, só que online, né? Então você fica vendo só coisa linda. Não tem nada feio, não tem nada triste, não tem hate, não tem nada. Não é nem rede social, né? O Pinterest não é uma rede social, é uma plataforma digital de imagem. Você se relaciona com a imagem. E ele gera o que o consumo gera, que é essa coisa do sonhar, do imaginar. Só que na hora que você tira daquele universo bagunçado, que é a timeline, e salva... Você meio que já está comprando aquilo já é seu, né? Já é seu. Então, uma coisa que eu observei é que as pessoas não compravam o que elas pinavam. Ou então, assim, eu entrevistei, não por acaso, boa parte trabalhava na área criativa. E aí falou, não, eu uso para trabalho. Eu falei, não, mas quando você está fazendo um projeto, você volta para ver o que você salvou? Quase nunca. Então, assim, as pessoas vão colecionando imagens. Não, é meu trabalho. Não, eu vou fazer isso. E nunca volta. Sou eu com a minha pasta de roupas que eu vou fazer pra mim. Exatamente. E aí tinha uma pessoa que eu entrevistei que era assim...
Qual era o nome da pasta dele? Era uma pasta muito engraçada, mas era assim: quero, mas nunca vou poder ter. E a outra era tipo: tô planejando, mas nunca vou fazer. Né? Aí as pessoas falavam: não, eu tô salvando receita, mas nunca fiz nenhuma receita. Tô salvando. Tinha tudo começou pela minha prima, então eu entrevistei minha prima. Ela é artesã. Eu falei: não, eu tenho uma pasta aqui de artesanato. Nunca, assim, já tentei, não deu certo. Porque não tem a receita, não tem o link certo, não tem. Não é YouTube, não é tutorial de YouTube. Então. E aí foi isso, assim. Só que o site, o Pinterest, né? Ele se vende como uma coisa para você concretizar. E aí eu contesto isso. Obviamente, ninguém do Pinterest nunca me respondeu. Poxa, por que será? E agora o Pinterest mudou muito, porque entrou o algoritmo. E eu acho que perdeu muito, assim, porque você começa a ver só o que você já buscou. Sim, e aí você anda em círculos. Exatamente. E aí você não tem acesso a outros horizontes, outras temáticas. Ficou muito ruim. E aí a parte da publicidade, né? Porque, assim, outro dia eu vi um anúncio de um sabão em pó no Pinterest. Falei: gente, meu Deus, eu não quero a realidade do lavar roupa no Pinterest, né? Por que eu vou saber do... Eu tô aqui, ó. E, assim, o Pinterest ele tem uma característica... que é muito comum de alguns lugares da internet, que torna, às vezes, até a internet menos nociva, que é os lugares que você tem um processo de imersão. Que pode ser, assim, um jogo online, um mundo virtual, que você tá lá vivendo uma outra vida. E é uma coisa quase, assim, é tão... Na maior parte dos... assim, maior não, né? Em alguns casos, pode ser nocivo, né? Você pode estar fazendo um adolescente fazendo algum AM... mas em alguns momentos é só assim, vou distrair aqui a cabeça. E aí você mergulha e você esquece da vida. Eu várias vezes, porque eu fiz a pesquisa, mas eu sou uma usuária hard de Pinterest. Eu perdi a estação do metrô. Você vai... e aquela coisa do scroll infinito, né? Ai, que lindo, nossa, olha... Quando eu vi, o metrô já foi. Mas ele não tem tanto essa coisa do... vou trazer para a realidade, né? Porque o Instagram tem isso. O Instagram, para vender, ele é ótimo, porque primeiro que você tá ali para se mostrar também, porque é uma rede social. O Pinterest não é uma rede social. Então, às vezes, eu acho que quando essa estratégia do Pinterest e das marcas de te tirar da plataforma e te jogar para uma loja, eu acho que estraga a experiência, né? Quantas vezes eu quero salvar uma imagem e quando eu clico vai para uma loja? Eu falei: não quero comprar. Eu odeio quando o Pinterest faz isso. Eu odeio. Às vezes era exatamente a referência. Eu uso muito para dar aula. Sim, eu Nessa também. aula de tecido cor estilo, eu pego muita imagem, né? Pra exemplificar e tal. Eu falei assim: cara, essa imagem é perfeita pro que eu quero. Aí eu clico. Exatamente. Nossa, eu morro de raiva. Eu só não uso muito para dar aula quando é aula de história. Porque tem muita coisa errada, né? Sim. E eu falo para os alunos, falei: gente, o Pinterest pode ser assim, o primeiro passo da pesquisa, mas vocês entrem no site de onde vem a imagem pra ver a fonte. Porque tem, assim, eu conto no livro, né? Que uma pessoa que eu entrevistei falou que salvou uma imagem por causa da saia, que era uma saia godê. E aí, quando ele foi clicar na fonte para ver se tinha modelagem e tal, era um Tumblr, finado Tumblr, chamado Tarados por Ruivas. Meu Deus! Porque a foto da menina que tá com a saia é ruiva. Entendi. Então, assim, ele não conseguiu achar a fonte da saia e aí esqueceu dessa saia também, né? Ficou lá na coleção dele. Então, essa é a história do livro, assim. Ele é um livro... E uma das decisões que eu fiz de publicá-lo, porque eu acho que essa coisa da imagem online ainda faz sentido até hoje, apesar do site ter mudado e tal. E acho que para o pessoal do marketing, da comunicação, é uma perspectiva diferente para eles, assim, porque às vezes a turma do marketing... Aí eu vou falar dos meus colegas, me perdoem, colegas do marketing, mas acreditam muito em firulas da internet, assim, sem uma pesquisa, sem um dado. E aí acabam pensando em estratégias que não funcionam, né? Então é mais ou menos isso. Ai, Márcia, eu te agradeço imensamente pela nossa conversa, pela aula que você trouxe pra gente. Foi eu ótimo. Adorei do fundo do coração. Também. Tenho certeza que toda essa bagagem que você trouxe, o pessoal do Hope Voice vai, enfim, super
refletir sobre todos esses dados. Eu acho que é muito importante que essa visão, né, com relação à moda, que é uma visão de moda enquanto comportamento, enquanto história, enquanto expressão, é algo que a gente precisa trazer para o dia a dia, né? Com enfim, certeza. De uma forma geral. Você quer deixar mais algum recado? Enfim, manda beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra você. Eu queria mandar beijo pra minha mãe, pra quem assistiu Xuxa, né? Show da Xuxa, corte geracional aí. Não, eu queria agradecer, foi ótima a oportunidade. Parabéns pela iniciativa também. Né, vamos desalienar essa produção. Aliás, eu tava falando, né? Sim, antes de começar, acho que a minha camisa, eu vim com a camisa feita por costureira. Sim. Boa parte das minhas roupas porque a gente tem a Isabel, que é uma costureira amiga nossa lá em Volta Redonda, que é maravilhosa. E eu acho muito legal essa questão de uma volta, da customização, do faça você mesmo. Que eu acho que tem relação com tanta coisa, né? Tem relação com gênero, trabalho, o que é considerado um trabalho feminino e menor. Por que é menor, né? Não é nada, é um saber incrível. E acho que tem, enfim, tem relação com tanta coisa, com essa... E eu acho, assim, hoje em dia, quanto menos contato com tela a gente tem... Sim. Ai, que alívio, que luxo. A gente tem aqui uma coisa, isso é um dado que me surpreendeu, assim. Eu sempre pergunto, né, para o aluno quando ele chega se ele tem alguma vivência com a costura ou não, e, enfim, exatamente o que ele veio buscar. Aí alguns falam, eu quero fazer minhas roupas porque eu não acho que eu gosto, ou então, eu não acho meu tamanho, ou então, quero, né, eu quero ter um momento tranquilo. E vem uma crescente de alunos falando, eu preciso de um momento sem uma tela na minha frente. Exatamente. E aí fala, aqui eu fico 3 horas sem olhar para uma tela. E aí eu fiquei, gente, é verdade. Assim, porque se a gente for no automático, a gente passa o dia olhando para uma tela. Exatamente. Não, e a parte manual, da visão, tudo. Nossa, maravilhoso. Parabéns, que adorei. Bom, tô te esperando aqui para uma aula Meu experimental. Deus. Por favor. Você vai ver que não vai ter. Não, mas só se você quiser. Mas se você quiser, a gente quer. Se tem modelagem plana, se tiver modelagem plana, então, eu vou fugir. Mas costura, você já experimentou máquina alguma vez? De brincadeira só. Então, você vem brincar um pouquinho aqui beleza, também, sem problema. É o parquinho de gente grande aqui. Olha que eu era uma criança bem medrosa no parquinho, então já... Não, mas aqui a gente trabalha tudo isso. Mas bem, aqui não é só sobre costura. Então tá ótimo. Assim como roupa não é só sobre roupa. Exatamente. Queridos, muito obrigada a todos vocês. Esse foi o Roupa é Voz, sobre moda e consumo com a maravilhosa Márcia Mesquita. E vejo vocês no próximo episódio. Beijinho. Tchau. Gente, que aula, tá? Obrigada. E o puff tá coisando, eu tô quase com a bunda no chão. Aí eu tô olhando pra Márcia assim, ó. Eu só descendo o meu microfone. Esse vermelho, ele furou real. Vou ter que sair do estrela. Não, eu também vou ter que sair. Ih, eu acho que ele furou embaixo agora, hein? Foi. Acho que ele furou o de baixo agora. E o de baixo estava funcionando agora também. Adorei, gente.